Hoje eu vou partilhar com vocês algo que foi escrito em 1983. Eu tenho impresso, eu acho que já fiz chegar a alguns companheiros de doutrina, que é um livro que se chama 12 Perguntas e 12 Respostas. Foi escrito pelo engenheiro Armindo Custódio Mendonça Caetano, com apoio de outros companheiros de doutrina na altura, mas deste livro eu quero ressalvar neste caso o seguinte, que tem a ver com o valor da irradiação. Boa noite, sou Caetano, acabou de se juntar a nós. Estava exatamente aqui a dizer que vou ler do livro 12 Perguntas, 12 Respostas. Ok? Mas do livro 12 Perguntas e 12 Respostas, não vos vou ler as perguntas nem as respostas. Vou-vos ler algo que foi escrito pela minha avó, pela avó Aurora, que fala muito simplesmente sobre o valor da irradiação. É algo que nós temos que ter em consideração para nós podermos perceber a parte da racionalidade daquilo que nós fazemos. A irradiação, quando é feita, a nossa concentração, quando é feita, nós temos que a fazer de uma forma com a mesma certeza que nós temos que quando estamos com sede, um copo de água vai saciar essa sede. Portanto, quando nós projetamos o nosso pensamento, elevamos o nosso pensamento às forças superiores, à Pleiade astral, aos espíritos de luz, quando nós projetamos e elevamos o nosso pensamento, nós temos que o fazer com a mesma certeza e a mesma convicção que vamos ser atendidos. Esse pedido vai ser ouvido, essa vibração do pensamento vai chegar a algum lado. E então o que a minha avó escreveu foi o seguinte, no livro 12 Perguntas, 12 Respostas, no final. Tem a ver com a irradiação, as irradiações do CIR, e diz: esta irradiação só tem valor quando feita com respeito, fé e confiança. Concentre-se bem. Afaste do seu pensamento qualquer assunto terreno. Pense que neste momento está a purificar o seu espírito, preparando-o para vencer as interferências dos espíritos perturbados, desencarnados, os que já cá não estão, e a má assistência vinda dos seres humanos, espíritos encarnados, os que ainda cá vivem, que se deixam avassalar e ainda pelos não esclarecidos. Para melhor concentração, pense no Espírito de Jesus o Cristo, o maior médium esclarecido de todos os tempos, que passou pelo mundo Terra. Repita a irradiação até 3 vezes pausadamente, quero dizer devagar. Decore a irradiação. Bom, estas palavras, logicamente, e conforme vos disse, tem que ser com fé, com confiança, com respeito, e temos que ter a perfeita convicção que elas vão chegar ao seu destino. São para ser feitas para nos livrarmos das cargas negativas que absorvemos durante o nosso dia e podem vir de seres encarnados como de espíritos desencarnados, nesse sentido. Dito isto, e uma vez que são 8 horas, não me quero alongar muito também, a partir do período das 8 horas, aquilo que vos peço é que desacelerem o vosso ritmo cardíaco, por assim dizer, que sintam a paz. Este é um momento que é mesmo muito importante termos a capacidade de nos abstrairmos de todas as coisas que nos perturbam diariamente. Parece um contrassenso, porque nós geralmente vamos ao médico, entre aspas, quando nos dói a barriga. Portanto, nós recorremos com maior regularidade às orações, às irradiações, quando nós sentimos necessidade, quando nós sentimos um aperto. Mas é nestes pequenos momentos que nós temos que ter a capacidade de nos abstrairmos, como se fôssemos um copo vazio de água, ou meio cheio, para podermos adicionar conteúdo. É isso que é pretendido, e esse é o esforço que eu peço que façam em qualquer irradiação, oração, momento de concentração que tenham. Por isso, e dito isto, eu gostaria então que acompanhassem em pensamento
as irradiações que nós fazemos no momento da concentração, mas que as tornem vossas. Do livro 12 perguntas, 12 respostas também, eu gostaria de vos ler uma coisa muito interessante. Do livro 12 perguntas, 12 respostas, ressalva-se o seguinte, acerca do espiritualismo científico universal. E o porquê de ser espiritualismo, o porquê de ser científica e o porquê de ser universal. O porquê do espiritualismo, que se encontra na questão porque é uma doutrina espiritualista, a resposta é a seguinte: porque corporiza um conjunto de verdades sistematicamente organizadas e ligadas entre si, de modo a constituir em um todo explicativo. Os seus princípios coadunam-se com as leis do universo e têm uma coerência que a lógica e o raciocínio e inteligência dos seres humanos admite e ou aceita pela análise. Portanto, os princípios da espiritualidade têm um fator muito vincado de racionalidade. Tem que ser admitido pela lógica, pelo raciocínio e pela nossa inteligência. Portanto, aqui a questão prende se nós acreditamos na existência do espírito, sim ou não. Portanto, o sentido de nós irradiarmos tem como base, muito simples, nós termos o conhecimento, nós aceitarmos, nós acreditarmos ou não que somos compostos por espírito e por matéria. Uma parte espiritual e uma parte material. Se essa base não estiver bem consolidada entre nós, vejamos, quando nós irradiamos a um espírito de luz, não acreditando bem na sua existência, é um contrassenso. Por isso é que eu disse, tem que haver essa convicção de que a vibração do nosso pensamento vai chegar a esse ente querido que já cá esteve entre nós, ou que já reencarnou, a Jesus o Cristo. Tem que existir essa convicção e pela lógica. Antigamente, eu lembro-me quando era criança, não percebia muito e eu tinha a resposta à minha frente. A resposta se um espírito existe ou não era-me dada diariamente quase através da irmã Isabel, do irmão Francisco, através da entidade que a minha avó recebesse. Portanto, eu cresci com essa certeza. Eu não precisei de estudar para saber da existência do espírito. Porque eu, assim como a IPA, assim como o Sr. Lebre, assim como o Sr. Caetano, como a Tia Fatinha, como muitas pessoas que se encontram aqui neste painel, tiveram o privilégio de se comunicar diretamente com o espírito. Porquê científica? Porque se individualiza pelo seu objeto, pelo propósito a que obedece, que funciona como uma causa de investigação e pelo modo que esta se deve efetivar, que é o seu método. Sr. Caetano, isto para os dias de hoje já tinha que ser uma informação um bocadinho mais simplificada, não é? Mas é exatamente isso que foi escrito no livro 12 perguntas e 12 respostas. Basicamente, a parte da ciência tem a ver mesmo com o propósito a que obedece, o propósito mesmo da investigação e pelo modo que devemos fazer essa investigação. Porquê universal? Porque abrange tudo e todos. As manifestações da força universal fazem-se sentir no mundo das vibrações, nas partículas pré-atômicas, nos átomos, nos compostos inorgânicos e nas formas organizadas mais perfeitas. O que se passa no planeta Terra é uma imagem do que se passa noutros pontos do universo, onde a lei da evolução também se faz sentir. Outros mundos são habitados por seres certamente de caracteres somáticos diferentes dos do ser humano, consoante a direção e sentido da força universal que se manifesta nesses mundos. A disciplina e a ordem lá existem, tal como existe a maldade, o egoísmo e a ignorância, razão porque há necessidade de evoluir. Este livro, 12 perguntas, 12 respostas, eu gostaria, onde é que está o engenheiro Armindo, de o convidar um dia para, ponto a ponto, falar connosco sobre estes pequenos pontos aqui. Em relação a este livro, eu gostaria também de perguntar, de uma forma muito sucinta, e gostaria, geralmente, para perceberem também, já agora, não sei se já perceberam, nós tentamos ocupar um espaço de meia hora dentro destas curtas sessões
nós estamos a afinar o processo e os procedimentos para vos comunicar melhor, para vos entregar os conteúdos da melhor maneira, mas nós tentamos repartir aqui um bocadinho essa meia hora com 15 minutos de conteúdos espirituais e os outros 15 a 10 minutos com uma concentração para depois irmos leves. Diz-me, desculpa. Uma aprendizagem conjunta. Exatamente, uma aprendizagem conjunta. Eu gostaria de perguntar ao meu pai, se ele não se importar de ligar o microfone, se nos pode, de uma maneira um bocadinho sucinta, explicar um bocadinho acerca da evolução do espírito e dos conhecimentos que nos pode transmitir sobre esse aspecto. Alô, boa noite. Efetivamente, existem vários mundos habitados. Mundos esses que se podem confundir com planetas. Por exemplo, há duas correntes importantes que são o espiritismo, fundado por Allan Kardec, e o espiritualismo, através do racionalismo científico, que está formado por Luís de Matos. A nível da evolução espiritual, Kardec dizia que existem mundos primitivos que são apropriados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, onde o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda tenham que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, e depois mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos depurados, onde o bem impera exclusivamente. A Terra, segundo Allan Kardec, pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. E eis porque aí o ser humano vive em luta constante contra tantos infortúnios. Luís de Matos, fundador do racionalismo cristão e que pela primeira vez se veio a falar no espiritualismo, porque até aqui era o espiritismo, diz que os espíritos libertos da sua matéria estão distribuídos por 33 classes. Primeiro, mundos materializados, espíritos da primeira a quinta classe. Segundo, mundos opacos, espíritos da sexta a 11ª classe. Depois, os mundos brancos, mundos da 12ª a 17ª classe. Mundos diáfanos, da 18ª a 25ª. E mundos de luz puríssima, da 26ª a 33ª. E que dentre estes mundos havia os mundos escola, o que Kardec chamava mundos de expiação e de provas, Luís de Matos apelidava o planeta Terra de mundo escola, em que os espíritos têm uma natureza idêntica do nosso planeta, chegam de várias classes para promover entre si o intercâmbio, conhecimentos intelectuais, morais e espirituais para evoluírem. Ora bem, o que é que isto significa? Que nós já estamos a falar num estádio em que o espírito existe como força, como partícula da inteligência universal no ser humano. Mas antes disso, Luís de Matos também dividia o mundo animal, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, em que atribuía ao reino mineral apenas a força, que era a aura que existia nos montes, nas pedras e noutros objetos. O mundo vegetal, que nós conhecemos já com a existência de força e vida, e o mundo animal,
em que força, vida e inteligência. Em que no mundo animal, o ser humano seria a inteligência universal mais evoluída. Vou apenas falar nesta fase da evolução, já do ser humano. Ora bem, o ser humano tem a possibilidade de reencarnar em planetas semelhantes ao da Terra ou de outra natureza. Nós estamos neste planeta com vida inteligente, mas outros planetas também são habitados com seres inteligentes superiores e mais evoluídos aos seres humanos que ainda estão aqui na Terra a fazer a sua trajetória evolutiva. Da mesma maneira que existem também mundos habitados por seres ainda inferiores, espíritos ainda de categoria inferior aos dos seres humanos habitantes aqui no planeta. Porque o mundo é uma constante evolução. E à medida que nós vamos alcançando um grau superior de evolução, vamos transitando de mundo para mundo que pode coincidir de planeta para planeta. Hoje, ainda há uma incógnita sobre a existência de vida inteligente noutros planetas que o mundo inteiro pesquisa. Mas, para o que nos foi transmitido por espíritos libertos da matéria, existem efetivamente outros planetas também com vida inteligente, uns abaixo, outros acima do planeta Terra. Mas isso será objeto de uma futura sessão de debate e de desenvolvimento, pelo que não me quero alongar mais e por hoje ficaria por aqui. Eu agradeço. Pai, obrigado. E então, dito isto, e tendo nós tido acesso a estes pequenos minutos de conhecimento, de partilha de conhecimento, mais uma vez, obrigado, Pai, pelo teu vasto conhecimento e pela partilha. Aquilo que vamos fazer agora, aqueles que ainda não têm, podem ir buscar um copo de água, uma garrafa de água. Eu já tenho aqui a minha garrafa. Vamos dar início à nossa concentração. A concentração é feita sempre da mesma maneira. O que nós tentamos fazer é introduzirmos as irradiações, como temos vindo a fazer, as do espiritualismo científico universal, que são as que nós fazemos com maior frequência. Dentro da nossa concentração, nós optamos por introduzir uma outra oração ou uma outra irradiação de outras correntes doutrinárias, de outras religiões, porque o espiritualista tem esse propósito também, convidar os católicos, os budistas a participarem e verem também uma melhor maneira, se calhar às vezes até de otimizarem a sua maneira de irradiar ou de orar, não é? Na concentração de hoje, eu se calhar vou adicionar o Ave Maria, porque temos muitas pessoas que vêm da Igreja Católica, é uma exaltação à Mãe de Jesus. No meio da concentração, das irradiações que fazemos habitualmente, vou adicionar hoje o Ave Maria. Portanto, elevem os vossos pensamentos às forças superiores, a Jesus Cristo, a um ente querido, a um espírito de luz que se identificam, mas o importante agora é, de uma forma relaxada, elevarem os vossos pensamentos, conforme o Sr. Caetano uma vez me ensinou, imaginar que temos aqui um canal aberto a receber informação. Funcionou comigo desde então e sempre. Com o apoio das forças superiores, vamos dar então início à nossa sessão. À força universal do Espírito de Jesus o Cristo e outros Espíritos de luz, chega até nós a força universal. Nós a sentimos em toda a natureza e ela nos conduz à luz da verdade. Verdade que nós temos como baluarte fiel e firmes caminhamos
ao encontro da vida além desta vida. Às forças superiores, conscientes de que no mundo terra impera o bem e o mal, a humanidade sofre e clama pelo seu alívio. Unidos num só pensamento, dirigido às forças superiores, recebemos a energia que nos falta, passando a ser fortes no querer e no poder. Conscientes de que no mundo terra impera o bem e o mal, a humanidade sofre e clama pelo seu alívio. Unidos num só pensamento, dirigido às forças superiores, recebemos a energia que nos falta, passando a ser fortes no querer e no poder. Conscientes de que no mundo terra impera o bem e o mal, a humanidade sofre e clama pelo seu alívio. Unidos num só pensamento, dirigido às forças superiores, recebemos a energia que nos falta, passando a ser fortes no querer e no poder. De uma forma muito relaxada, acompanhem também em pensamento a irradiação à Mãe Natureza. Com as palmas das mãos viradas para cima, aqueles que puderem. Mãe Natureza, afastai as calamidades de todos os que são justos e injustos. Dai-nos, Senhor, força interior e intuição, para que possamos nos aperceber do mal que se aproximar de nós. Libertai-nos de todas as más influências e fazei com que a nossa vida anímica seja prolongada muito para além deste ano, para que possamos testemunhar o que ao longo destes anos nos fostes alertando. Estaremos atentos e iremos fazer os possíveis por merecer a vossa ajuda, respeitando, Senhor, as vossas orientações. Dai-nos, Senhor, força interior, para que possamos vencer todos os obstáculos. O nosso pedido, Mãe Natureza, estende-se a todos os seres viventes no mundo terra, criado por vós. Que todas as crianças, inválidos, velhinhos, sejam os primeiros a serem protegidos. Senhor, não nos abandones. Senhor, nós temos fé em vós. Nós cremos na vossa existência. Nós cremos na vossa justiça. Com este pedido, Jesus Cristo, humildemente, agradecemos toda a proteção que nos destes todo. Com a mesma vibração de pensamento, com a mesma concentração, acompanhem agora a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
e na hora da nossa morte. Controlem o vosso ritmo cardíaco, a vossa respiração. Mantenham o vosso pensamento elevado às forças superiores, ao universo. Sintam o vosso propósito cá. Sintam a evolução acontecer. Acreditem que estamos hoje melhor que fomos ontem. Façam o compromisso de amanhã ser melhor do que foram hoje. Acompanhem agora em pensamento a oração que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. À força universal do Espírito de Jesus o Cristo e outros Espíritos de luz, chega até nós a força universal. Nós a sentimos em toda a natureza e ela nos conduz à luz da verdade. Verdade que nós temos como baluarte fiel e firmes caminhamos ao encontro da vida além desta vida. Conscientes de que no mundo terra impera o bem e o mal, a humanidade sofre e clama pelo seu alívio. Unidos num só pensamento, dirigido às forças superiores, recebemos a energia que nos falta, passando a ser fortes no crer e no poder. Conscientes de que no mundo terra impera o bem e o mal, a humanidade sofre e clama pelo seu alívio. Unidos num só pensamento, dirigido às forças superiores, recebemos a energia que nos falta, passando a ser fortes no crer e no poder. Conscientes de que no mundo terra impera o bem e o mal, a humanidade sofre e clama pelo seu alívio. Unidos num só pensamento, dirigido às forças superiores, recebemos a energia que nos falta, passando a ser fortes no crer e no poder. Antes de terminar a sessão, eu vou partilhar com vocês uma irradiação que é a irradiação que eu faço todos os dias antes de dormir. Faço elevando os meus pensamentos à Irmã Isabel.
A irmã Isabel foi um espírito que nos acompanhou, que sempre esteve muito, muito próximo da minha geração. E a irradiação que eu faço ainda hoje, para que ela me transmita a sua sabedoria, que eu peço durante o meu sono, eu digo sempre que a minha irmã Isabel vem me buscar, depois devolve-me ao meu corpo uma melhor pessoa. E é uma das primeiras que eu faço ao acordar. Um dia explico-vos o significado desta irradiação. É uma irradiação feita em quimbundo. Era a irradiação que a irmã Isabel fazia nos seus tratamentos das pessoas. Esse é Kinyunga Rumbi. Kiberlo Mbemba. Kitembu kwese nemvula, muloji kwende nehutu. MPKO Isabel de Avunda. Com o mesmo apoio das forças superiores, eu dou então por encerrada a nossa sessão. Quero agradecer a todos a presença, de terem cá estado. Prometo que um dia explico o significado desta irradiação e o porquê que ela é tão importante, mas é algo que nos acompanha. É algo que, pelo menos os mais velhos aqui e todos aqueles que privaram com a irmã Isabela ouviram várias vezes, muitas vezes mesmo. Tenho sempre um misto de dor, mas também ao mesmo tempo de responsabilidade de vos poder, com a maior fidelidade, vos transmitir quem foi a irmã Isabel, quem foi o irmão Francisco, quem são, melhor dizendo, em espírito, mas perdoem-me o tempo verbal, porque para nós eles eram efetivamente seres vivos, porque comunicavam mesmo connosco. Nós sempre os conhecemos na forma encarnada, por assim dizer. Mais uma vez agradecer ao meu pai, agradecer ao Sr. Caetano, a tia Fatinha, ao Sr. Lebre, a esta plateia magnífica. Acredito que foi introduzido conteúdos que vos possam ajudar, espero eu, um bocadinho melhor no dia de amanhã. E quero mais uma vez relembrar que na próxima terça-feira voltaremos a fazer uma sessão e que a partir de setembro iremos conseguir apresentar mais do que uma sessão. Iremos fazer uma sessão com estes moldes, feita por mim, pela IPA ou pela IRMA, e que num dos outros dias da semana iremos ter aqui convidados com tempo de antena da sua responsabilidade. E dentro dos convidados já fiz o convite ao Sr. Caetano, ao meu pai, a tia Fatinha. Vocês vão ter que ter aqui tempo de antena. O Sr. Lebre também já foi feito para nos falar do Congresso. Queríamos uma partilha de conhecimentos e de testemunhos. Exatamente. Estas histórias ficam nas nossas cabeças para sempre. Exatamente. E é com muito agrado que eu vejo na mesma aqui os nomes, como a Paula Vidas, a Juliana Vidas, não é? E eu quero vos dizer também a Paula e a Ju, ou quem esteja aí do outro lado, que dentro das minhas irradiações e dentro dos espíritos de luz a quem eu elevo os meus pensamentos, adicionei a esse leque o nome de Luís Nunes Vidas, desde que ele partiu, porque ele sempre foi uma pessoa muito próxima da minha construção espiritual. Prometo que um dia vos conto em detalhe quem foi Luís Nunes Vidas, pelo menos para mim, e ainda posso partilhar um texto que fiz na inauguração, se não estou em erro, mesmo do centro em Hermesinde. Bom, Ipa, se não tiveres mais nada a acrescentar. Obrigada a todos. Terça-feira estamos cá novamente. Entretanto, vamos colocando mais conteúdos e tentar partilhar estas sessões nas nossas redes sociais, para que cada um possa fazer a sua limpeza espiritual à hora que bem entender, à hora que mais necessitar. Estamos juntos. Obrigada a todos. Boa noite. Beijinhos. Beijinhos, Chico, Andreia, todos que estão aqui. Paula, Maria José. Prima Lola também, Valom. Beijinhos. Adeus.